Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Hora da nossa oração-ação, o nosso momento, o nosso ponto de encontro. Não apenas encontro entre nós pelas redes sociais, que é o encontro mais evidente, mas nosso encontro com a vida, com a razão de viver, nosso encontro com a luz, com o sentido. É isso que nós pretendemos, nada menos do que isso. Que assim seja, que avancemos nesse sentido, que nos fortaleçamos nesse sentido, na real razão de viver. Temos lidado com a questão da morte. O espiritualismo, o espiritismo tem essa missão de acabar com o medo dos medos, porque todo medo no fundo é medo de morrer. E hoje vamos lidar com a situação das mortes aparentes. O que são as mortes aparentes? Duas modalidades, a letargia e a catalepsia. Vamos deixar claro de que se trata? Muito bem. Letargia é o sono profundo e demorado em que a circulação sanguínea e a respiração parecem estar suspensas. Tem como causa a perda momentânea do controle cerebral ou distúrbios diversos na região do cérebro, doenças mentais. Então, o sono profundo, em que tanto os batimentos cardíacos quanto a respiração ficam muito suaves e às vezes de difícil detecção, de forma que a letargia é muitas vezes confundida com a morte. E a catalepsia? Catalepsia, doença nervosa, caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade e dos movimentos voluntários. O espírito se sente completamente aprisionado em seu próprio corpo. Caracteriza-se também pela extrema rigidez dos músculos. Pode ser provocada por doenças nervosas ou pode ser até mesmo induzida, como por exemplo, pelo hipnotismo. Com essas características também é confundida com a morte. É por esses fenômenos que ocorre o que aterroriza tanta gente, a morte aparente, que às vezes leva mesmo a diagnósticos errados, a enterros precipitados, de forma que, às vezes, na exumação de alguns cadáveres, os cadáveres são encontrados de bruços, há sinais nos caixões de tentativas de abri-lo por dentro. São realidades, são fenômenos que acontecem desde há muito tempo e que são motivo de pânico de muita gente. Provavelmente espíritos que já passaram por isso em outras vidas e que ficaram marcados, traumatizados. Vamos hoje estudar esses fenômenos da letargia e da catalepsia do ponto de vista espiritual. O que acontece? O que os provoca? Vamos lá? Estamos com o nosso O Livro dos Espíritos, estamos nas perguntas 422 a 424. Kardec pergunta assim:
Geralmente, os letárgicos e os catalépticos enxergam e ouvem o que se passa ao seu redor. Então, na volta ao corpo físico, as pessoas, os seres que passam pela experiência da letargia e da catalepsia, sabem descrever o que falavam à sua volta, o que aconteceu ao seu redor. Mas não podem se manifestar. É pelos olhos e ouvidos do corpo físico que eles enxergam e ouvem? Não, respondem os espíritos. Ora, os olhos estão fechados, não é? Respondem eles, é pelo espírito que eles têm essas percepções. Porque, como já revelaram os espíritos em estudos anteriores desse mesmo livro, apenas os sentidos físicos, apenas os sentidos do espírito quando encarnado é que estão aprisionados, dependentes dos órgãos físicos. Com olhos fechados, o espírito encarnado não consegue enxergar, exceto se tiver desenvolvido os sentidos espirituais. Danificado os aparelhos sensoriais ou a área correspondente do cérebro, o espírito tem bloqueado certos sentidos. Mas, durante o sono, esse mesmo espírito terá a sua capacidade de expressar-se, de receber os estímulos, porque desligado, afastado, digamos assim, do corpo físico, o ser tem acesso às sensações, já que no mundo espiritual, onde ele se situa, os sentidos expressam-se por todo o corpo espiritual e não apenas pelos órgãos correspondentes no corpo físico, e recebem os estímulos por todo o corpo espiritual e não apenas da mesma forma que o corpo físico. Assim sendo, consegue receber todos os estímulos do meio como fosse alguém com o aparelho sensorial em franca operação. Então, Kardec pergunta se é pelos olhos e pelos ouvidos do corpo físico que os letárgicos e cataléticos enxergam o que ouvem o que se passa ao seu redor. A resposta é não, é pelo espírito, na verdade pelo corpo espiritual, que eles têm essas percepções. O espírito tem consciência de si mesmo e do que está se passando ao redor, mas não pode se comunicar. E então Kardec pergunta na 422A, por que o espírito não consegue se comunicar? E a resposta é a seguinte: o estado do corpo físico não permite que o espírito se comunique. Aquela condição momentânea em que o corpo físico se encontra bloqueia qualquer manifestação do espírito. E continuam os espíritos: esse estado singular dos órgãos é uma prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo físico. Pois mesmo sem o funcionamento do corpo físico, o espírito continua a agir, continua a perceber. Se não é o corpo que percebe nessas situações, como é que o ser percebeu o que acontecia ao seu redor? Se não é pelo corpo, há de ter algum outro mecanismo. E esse outro mecanismo é exatamente o corpo espiritual.
é uma prova disso, não é? Questão número 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo físico, de modo a lhe dar todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? A resposta vem: na letargia, o corpo não está morto, pois existem funções vitais que continuam a se realizar. Sua vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ou seja, os laços não estão completamente rompidos. Assim, o espírito está unido ao corpo físico enquanto este estiver vivo. Quando as ligações se rompem pela morte verdadeira e pela consequente desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não mais retorna ao corpo físico. Na morte real não há a volta. Não é possível a volta. Quando é possível a volta, é porque não houve o desligamento completo. Deixa eu ver. Então, quando as ligações se rompem pela morte verdadeira, a separação é completa e o espírito não mais retorna ao corpo físico. Quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é porque a morte ainda não havia se completado. Não nos enganemos. Nem Jesus, nas famosas situações da morte de Lázaro ou da morte da menina, trouxe esses seres de volta à vida. Não foi uma volta da morte realmente, foi uma volta da morte aparente. Eles certamente estavam em estado provavelmente de letargia ou mesmo de catalepsia. Questão número 424. Através de cuidados dispensados a tempo, podemos reatar as ligações prestes a se romperem e fazer retornar à vida uma pessoa que sem esses cuidados certamente morreria? Frisamos a situação das pessoas que estavam com ligações prestes a se romperem, ou seja, não estavam completamente rompidas. E a resposta é sim, sem dúvida. E o homem tem a prova disso todos os dias. Nesses casos, o magnetismo é um poderoso meio de ação porque restitui ao corpo físico o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Os mecanismos de ressuscitação, como o choque elétrico, a massagem cardíaca, a respiração boca a boca e, como dizem os espíritos aqui, a aplicação de energia eletromagnética, também é recurso de ressuscitação, resguardado o entendimento da ressuscitação conforme o entendimento atual, e não o entendimento primitivo, que era trazer o espírito, trazer o ser de volta da morte mesmo. Da morte mesmo, como explicam os espíritos, ninguém volta. Se voltou, é porque os laços não estavam definitivamente rompidos. Comentário de Kardec: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade e do movimento,
por uma causa fisiológica ainda não explicada naquele tempo. As principais diferenças são: na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, a suspensão das forças vitais é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, essa diferença é interessante ser percebida. Na catalepsia, o ser ainda emite sinais de inteligência que não permitem a confusão com a morte. Na catalepsia, mas na letargia, essa suspensão é total. Isso se fala na maioria dos casos. Completa Kardec: a letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e neutralizada artificialmente pela ação do magnetismo. Kardec era um grande estudioso do magnetismo, discípulo de Mesmer, a grande referência inicial do magnetismo. Tinha desenvolvido diversos experimentos e estudos e podia comprovar, podia atestar essas situações que ele descreve aqui. Precisamos então entender o que é a ressurreição ou a ressuscitação na essência, do ponto de vista espiritual. Inclusive o fenômeno da ressurreição de Jesus, que é completamente diferente da letargia, da catalepsia. Os evangelhos são claros ao dizer da aparição de Jesus. Primeiro, ele se apresenta a Maria de Magdala, Maria Madalena. Essa tem o reflexo de abraçar o mestre, assim que percebe ser ele com quem fala, à beira do túmulo vazio que ela foi visitar. Mas nesse momento Jesus fala: não me abrace porque eu ainda não estou pronto. Como assim não estou pronto? O que acontece que ele não estivesse pronto? Depois, Madalena leva essa informação para os discípulos e lá acontece um fenômeno interessante, para o estudo do qual os evangelhos nos ajudam demais. Primeiro, o evangelista deixa claro que a casa estava completamente trancada. Ora, após a morte do mestre, os discípulos estavam paralisados de medo, certos que eles seriam o próximo alvo dos fariseus e dos romanos. Trancaram-se numa casa para se eximirem das consequências que eles imaginavam como praticamente inevitáveis. Foi nessas condições que Jesus se manifestou entre eles. Se a casa estava completamente trancada, é evidente que Jesus não poderia entrar nela. Ainda mais sem o conhecimento deles. Quando Jesus se manifesta, havia essa impossibilidade. Era impossível a um ser entrar naquela casa. Entrar naquela casa naquele momento. Como ele então se manifesta? Como ele então permite que
um discípulo toque nas feridas que ele apresenta, como ele consegue alimentar-se de peixe, como é descrito nos evangelhos, como explicar que isso pode ter acontecido e esse fenômeno como um todo tenha acontecido. Ora, os espíritos e o espiritismo experimental, tendo vivido diversos momentos de manifestações de materialização, mostram que a materialização exige um certo tempo. Então a materialização exige uma vontade, geralmente conduzida por orientadores espirituais, e uma energia, uma doação de fluido chamado de ectoplasma, que é emitido por médiums especialmente dotados para esse fim, médiums de materialização, que doam em grande abundância esse fluido vital, que é típico dos encarnados e dos médiuns de doação, que é abundantemente, no caso deles, emitido pelos orifícios do corpo. Pesquise a materialização na internet, no Google, e você vai ver fotos onde médiuns de materialização são mostrados doando com uma grande massa branca saindo geralmente da boca e dos narizes, mas também dos ouvidos. É esse o material básico que é usado para produção dos fenômenos de materialização. E eles são gradativos. Então é certo que nas manifestações de Jesus havia a direção de espíritos de alta envergadura, pela especialidade e pela situação singela e única de Jesus, chegamos a questionar se ele mesmo não poderia dirigir os seus próprios fenômenos de materialização. Mas é certo que, sendo ele ou sendo cooperadores espirituais seus, a materialização para Madalena não poderia ocorrer sem um doador de ectoplasma, e o ectoplasma só pode ser produzido por médiuns de materialização encarnados. Como o tempo ainda não fora suficiente para ele produzir uma materialização completa, Jesus, quando se apresentou para Maria Madalena, estava nos estágios iniciais da materialização, de modo que não era possível ainda, não era aconselhável ainda, que ela o abraçasse, o tocasse. Já no momento seguinte, quando ele se materializou entre os discípulos dentro da casa trancada, a materialização já estava muito mais avançada, de forma que ele pôde ser tocado por Tomé, que enfiou o dedo na ferida, como ele falou, como ele condicionou para acreditar, só acredito se tocar nas feridas do mestre. E a ingestão de alimentos também só pôde acontecer pela materialização já estar completa, quando então o corpo adquire todas as propriedades de um corpo encarnado, momentaneamente, mas enquanto está materializado, ele possui todas as atribuições, todas as propriedades, as funções de um corpo encarnado.
Não é interessante estudar e entender isso? Isso fala para nós do ectoplasma, que é uma particularização do fluido vital que permeia e que abunda em todo o universo. Isso fala do corpo físico, que é o molde do corpo material e, quando desencarnado, como é o caso de Jesus, é moldado pela mente, e fala do fenômeno da materialização, além de, especialmente, a morte aparente, na forma da catalepsia e da letargia. Então, temos hoje um leque de informações muito interessante para entendermos não apenas as situações de morte aparente, mas também os elementos, as ferramentas básicas do espírito encarnante. O espírito, para encarnar, precisa ter um corpo espiritual, um corpo físico, naturalmente. Para encarnar classicamente, e para materializar-se, ele precisa de um corpo espiritual e de ectoplasma. Essa particularização do fluido cósmico universal, que é particularmente, que é abundantemente fornecida por médiuns especiais, médiuns de materialização. Que essas informações, que esse entendimento fique claro para todos, para podermos entender, sem que isso diminua em nada o fenômeno da ressurreição, que efetivamente demonstra, explicita, marca para toda a humanidade a realidade do mundo espiritual. Porque tanto a catalepsia, quanto a letargia, quanto a materialização, todas elas atestam inequivocamente que não temos apenas o corpo físico, que o corpo físico não é o responsável pela manifestação da inteligência, das emoções, da vida, mas sim o espírito, que, quando conectado com o corpo físico, expressa claramente essas emoções, essa inteligência, essa vida física, e excepcionalmente, quando unido ao ectoplasma, pode materializar-se, como foi o caso de tantas vezes, tantas situações, como Nossa Senhora de Fátima, como inúmeras manifestações que diferem da vidência pelo fato de que a vidência é exclusiva de um médium vidente. Todos os fenômenos de aparição de seres que já morreram, quando eles aparecem para muitas pessoas ao mesmo tempo, onde há entre essas muitas pessoas videntes, clarividentes e não clarividentes, só pode ser porque ele está materializado. Fenômeno que é momentâneo, mas que é real. Quando completo, ele possibilita ao espírito, assim materializado, manifestar-se em todas as situações, deixando marcas, pegando coisas, ingerindo alimentos, como nós vimos. Muito bom, um prazer ter esses estudos de hoje, que essa clareza, que essa expansão do nosso entendimento seja transmitida para todos os nossos amigos de encarnação, e que, mesmo não sendo médiuns especiais de materialização, que nós doemos hoje, agora, o nosso ectoplasma, para que essa humanidade toda transmute
as suas energias, harmonize as suas energias, passando do estágio da doença para a saúde, da desarmonia para a harmonia. Vamos fazer isso então doando o nosso amor, as nossas boas energias, pela oração de São Francisco, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é avançando na nossa própria transformação que conseguiremos colaborar com o avanço na transformação daqueles que estão à nossa volta. Morrendo que vivemos para a vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus, que essa energia banhe toda a nossa terra, toda a nossa humanidade. Saudemos por fim os amigos que estamos juntos nesse dia, nesse momento de entendimento: Gugu Souza, Mônica Silva, Flávia Figo, Mari Pereira, Anne Magaldi, Mônica Silva já falamos, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Simone Magalhães, Rita de Cássia Monteiro. Já transmitimos nossas melhores energias para toda a humanidade e queremos particularizar essa transmissão das nossas melhores energias para aqueles que estão em nossas mentes. Algumas participantes desse nosso momento apontaram o nome de pessoas de suas relações que estão necessitadas, encarnados e desencarnados, mas que os nossos corações consigam levar, energizar, harmonizar, curar esses seres que estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Amanhã daremos continuidade aos nossos estudos. Esteja conosco, reproduza esse material para o estudo de outros amigos e venha conosco. Amanhã estamos juntos novamente. Grande abraço e até amanhã.